Olá, bem-vindos ao Isto é Sua História. Meu nome é Pedro Estraza e estou aqui hoje com o Rodrigo Bertotti e Fabiana Bertotti. Donos da Bertotti Conteúdos, eles têm ajudado profissionais e especialistas a encontrar o seu público na era virtual. Rodrigo, Fabiana, muito obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada. Gente, eu queria muito saber como é que começou a trajetória de vocês, como é que vocês se conheceram e como foi a trajetória de vocês até se tornarem empresários. É uma longa história, né? Nossa, a gente se conheceu há 22 anos na faculdade, cara. Caramba. Ele fazia teologia, eu fazia jornalismo. Aqui eu sou de Santa Catarina, do Sul. E eu sou baiana. E a gente se encontrou em São Paulo, fazendo faculdade há 22 anos. E a gente começou a trabalhar junto, vendendo livro para pagar os estudos. Que foi o nosso primeiro encontro ali de trabalho. Aqui eu comecei a vender livros antes, né? E me Que ensinou. eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, fui vender livros. E aí a gente começou a namorar, eu disse pra ela, bora vender livro juntos. E eu tinha super receio, nossa, bater na porta. Gente, era o tempo da Barça ainda, né? A gente tá falando La Russa, era essa época. Que ano, mais ou 2000, menos? 99, 2000, né? Virado o século. Virado. Exatamente. Aí ela aceitou, né? Vender livro juntos. A gente foi pro sul do país e lá começamos a vender livro de porta em porta. Nas férias, isso, né? Pra pagar a faculdade. Para pagar a faculdade. Foi o nosso primeiro, assim, trabalhar junto, dividir uma expertise profissional foi assim. Eu lembro que ele falou assim, olha, as noções de venda, né? Ele, ó, seguinte, você é jovem, é bonita, vamos trabalhar nas BRs. Porque Nas BR, rodovias, na assim. rodovia, tem muita mecânica, muito negócio de homem. Então, homem vai ficar sem graça dizendo não para uma menina vendendo livro para pagar os estudos. E eu vou vender para professoras. Professora, tal, poxa, né? Quer pagar os estudos, sensibiliza. Então, a gente, assim, desde muito cedo, a gente entendia onde é que a gente tinha maior entrada, maior possibilidade de ganhar um sim, assim, nos negócios. Tem vários estudos que homem tem mais facilidade para vender para uma mulher e a mulher tem mais facilidade para vender para um homem. E aí a gente foi nessa estratégia. Ela ia na rodovia, só com os mecânicos, borracheiro. Borracharia, caminhoneiro, era o meu negócio. E eu ia com as professoras. E era assim que a visitava. gente pagava a faculdade, cara. A gente estudou assim, se bancando, assim, desde o começo. A gente não vem de família rica, né? Nossas famílias têm uma situação econômica frágil até hoje, né? E a gente se bancou para poder estudar, para poder fazer faculdade. Eu ia perguntar que tipo de lições ele te ensinou, mas eu acho que você ensinou mais lições ali de como vender os livros de qualquer outra coisa, né? Cara, nada, pior que não. O Bertotti, ele é mais quieto, assim, ele é mais de bastidor, de ficar olhando, mas ele é que é o estrategista da venda. Eu sou do conteúdo, eu só que fala sem parar, que precisa ser, né? Você precisa falar. Chega, linda, já deu seu tempo. Às vezes ela chegava, eu lembro de uma história que ela chegou não lembro qual que era a profissão dele, mas ela começou a dar oferta e ele entendia muito de história. Aí ele começou a falar de história, não sei se você lembra disso, ele começou a falar de história e ela entrou na história e começou a combatê-lo e falando disso, falando daquilo, e ela perdeu a venda. E eu falei, não, você não pode, você tem que ficar focada, o cara te levou para um assunto que você gosta de falar e você perdeu a venda. Então... Eu sempre fui mais a pessoa do conteúdo e ele mais das vendas, da estratégia, assim. Sempre funcionou muito assim. Tipo, eu escrevia mais pra frente na nossa vida, eu escrevia livros. E era ele quem dizia, ó, vende assim, vende assado, faz desse jeito. Então, a gente sempre combinou muito isso, assim. Eu aprendi muito a vender depois com ele e ele aprendeu muito mais de conteúdo comigo, mas se a gente fosse separar por habilidades, ele é o cara que vende, que pensa, que monta a estratégia. Eu sou a pessoa que vai pro palco, que produz conteúdo, que é mais ou menos essa divisão, assim, sempre foi. Que massa. E aí, como é que vocês chegaram no empreendedorismo, né? Porque existe uma diferença entre você vender os livros e, pô, vamos abrir um negócio, vamos aqui, vamos viver a vida loucamente, né? Foi muitos passos. A gente se formou, foi trabalhar. Eu comecei a trabalhar no Rio Grande do Sul, depois a gente casou, a gente foi juntos para Santa Catarina. Mas a gente sempre teve essa vontadezinha, né? Sabe aquela coisa de não conformidade? A gente trabalhava, CLT, mas a gente nunca se conformava com só aquilo que tinha para fazer. Eu, por exemplo, eu trabalhava no SBT uma época e na Rádio Novo Tempo, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que eu fazia TV e rádio, eu ainda fazia freela para revista, ainda fazia freela para jornais, aí fazia assessoria de imprensa. Eu queria mais daquilo, eu não me conformava só com um pouquinho de coisa. Ele trabalhava CLT também. CLT não, porque é um formato diferente, ele era pastor da igreja, trabalhava com a parte de livros da editora.
Mas assim, o que dá pra fazer de diferente, que ninguém tá fazendo? O que dá pra fazer de novo? O que dá pra fazer que vai alcançar mais pessoas? Eu acho que essa mentalidade da não conformidade sempre pautou a nossa vida, mesmo quando a gente tinha empregos regulares, assim, sabe? Eu saí antes, né, dele. Em 2008, 2009, eu já não aguentava mais bater cartão, usar uniforme, esse negócio não era pra mim, assim, me adoecia. E E foi daí... nessa época que a gente começou. Eu comecei a falar pra ela, escreve um livro, porque ela era muito convidada para dar palestras. Então, escreve um livro. Eu vendia livros. Escreve livros, a gente vai vender teu livro, vai ser muito melhor. E ela se encorajou em 2009, não foi? Começou a Foi. escrever o primeiro livro dela. E foi muito bom, porque assim que ela terminou de escrever o livro, a gente começou a vender. E tinha locais que compravam 3.000 livros dela para distribuir, era para o público feminino. Mas é 2.000. engraçado que mesma coisa do livro, a gente não quis ir pelo caminho tradicional. Eu fiz o livro, ele falou, você tem que atender uma demanda. O que estão precisando? Nesse nicho que você tá, o que estão precisando? E eu atenta ali o que as pessoas diziam, que elas, estão precisando disso aqui. Então escreve um livro sobre isso aqui. Você precisa resolver um problema da sua audiência. Isso lá atrás, 2008, 2009. E daí... A gente vendeu um livro já que as pessoas estavam... mas ele comprou toda a tiragem. Quando a gente fez o livro, eu falei, nossa, mas quem vai comprar? Como é que a gente vai vender? Não era época, não tinha Instagram, tinha uns amigos do Facebook, tipo, era muito diferente o negócio. Faz pouco tempo, mas era muito diferente. Mas era muito diferente, assim, a gente tava recém-migrando do Orkut. A gente tinha Orkut, a gente tinha as comunidades, eu tinha a comunidade não tinha essa ideia de vender online ainda tão forte quanto agora, né? Eu tinha comunidade vocativo pé de vírgula, sabe? A gente tava nessa vibe ainda. E daí ele falou, não, a gente vai receber 13º e a gente vai imprimir. Aí ele viu lá qual o melhor custo-benefício, assim, de impressão, ao invés de imprimir 1.000 livros, né? E ele comprou 7.500 livros. Quando aqueles livros começaram a chegar em casa, na garagem, aquele monte de caixa, eu olhei e falei, danou-se agora, por que eu tô precisando de livro? Sabia onde vender aquilo? O mercado tradicional estava começando a esmaecer, mas o novo mercado ainda não estava estabelecido. A maneira como a gente faz hoje não estava estabelecido, faz 15 anos isso. Então, a gente começou a ir justamente pela influência. Onde que dá para vender? Onde é que isso aqui faz sentido? A gente foi achando nichos, e cada nicho comprava 3.000, 2.000. E aí foi os 7.000 que a gente teve que reimprimir. Várias vezes. Já vendeu mais de 100.000 esse primeiro livro, assim. E depois que eu fiz o segundo, é que uma editora grande, que foi a Planeta, veio atrás. Né, você vende bem, escreve para público feminino. Daí já tinha canal no YouTube. Daí já tinha canal no YouTube, já começaram as mídias sociais. E daí que a gente, pela primeira vez, foi fazer para uma grande editora, entender como é que o mercado editorial profissional trabalhava, né, lançamentos, Bienal do Livro, essa coisa toda. Mas a gente começou aprendendo. Mas isso tudo ainda era empreendedorismo sem algo completamente formal. A gente não tinha uma empresa aberta. Mais uma aventura, né? Isso, a gente estava querendo, mas não estava largando o certo, né? Porque tinha que sobreviver e tudo mais. Mas em 2013, a gente tomou a decisão. A gente decidiu sair do país em 2013. No meio de 2013, a gente decidiu sair do país por um outro detalhe. A gente foi fazer um tratamento para engravidar. E aí a gente decidiu, vamos então ir para Inglaterra. Vamos viver lá. E aí no final do ano a gente pensou, vamos contratar funcionário. Vamos deixar eles trabalhando aqui, entregando os livros, fazendo as coisas. Era tudo muito físico, né? Era tudo muito físico, E vamos morar lá. Mas daí a gente precisa de funcionário aqui. Bom, mas para isso tem que abrir empresa. E aí a gente abriu a empresa de fato em dezembro de 2013. Aí contratamos funcionários e fomos para a Europa para viver lá. Então a empresa ficava no Brasil, mas vocês moravam no exterior. A gente morava no exterior. Mas daí a gente teve um grande ajudador nesse fenômeno aí, que foi o YouTube. O YouTube estava florescendo, ele não monetizava, então a gente não ganhava dinheiro diretamente com visualizações como é hoje, mas o YouTube foi uma grande plataforma para divulgar tanto as palestras quanto os livros, 2012 e 2013. E com isso, com essa decisão de ir embora e de oficializar o negócio, tipo, ter sede, ter funcionário, ter CNPJ, a gente estava fora, então a gente estava distante do negócio, usando a internet para impulsionar o negócio que girava fisicamente, na distribuição, logística e tal, no Brasil. E aí gerou uma necessidade. A gente tinha que estudar como vender no mundo online, o marketing digital. E aí foi quando eu disse assim, não, eu preciso aprender isso.
Aí comecei a estudar, a ler, buscar conhecimento, porque tudo tinha que fazer lá em Londres, onde a gente morava, para vender. Os clientes eram todos no Brasil. E tinha que vender bem, porque a moeda era 6 por 1, 7 por 1. Então, se você ganhasse R$10, era só 1 e pouco para viver lá. Então, era difícil. Então, a gente falou, a gente tem que aumentar as vendas de uma forma escalar. Muito grande para poder compensar viver fora, né? Exato. E aí, Que tipo de desafios vocês enfrentaram, assim? Você falou na questão da conversão da moeda, né? Teve mais desafios, assim? Porque eu imagino essa vivência fora do país, tendo que vender uma empresa... tipo, você falou esse desafio de pagar as contas, eu já fico meio, nossa, a dor de cabeça, sabe? vários desafios. Uma delas é levar dinheiro. Como que você leva dinheiro suficiente para viver? Tem muitas leis, tem burocracia, tem governo, tem Muitas impostos, taxas. E aí tem muita série desses problemas. E a gente ganhava sempre aqui, tinha que trazer. Então, de repente você começava a levar dinheiro, o meio de levar tem vários meios. O banco é o mais normal, só que é muito caro. Aí você encontra outras plataformas, só que essas plataformas têm limites. E aí eles, não, vocês estão levando muito dinheiro para lá, mas a gente precisa para viver. Mas tem que fazer de outro jeito, sabe? Mas os maiores desafios era tecnologia para a gente vender aqui. Porque não era fácil fazer uma plataforma de checkout online. Tinha pouquíssimas na época, que hoje é muito normal. Então, depois de 2014, a gente começou a descobrir que dava para vender cursos online, para vender infoprodutos. E aí eu comecei a tentar convencê-la. Assim, vamos parar de vender livro, vamos vender curso online. Porque a gente vai estar dormindo, eu lembro dessa expressão que eu usei. A gente vai estar dormindo, as pessoas vão estar comprando e a gente não precisa enviar. Porque quando a gente vende um livro por correio, é fácil, um livro. Mas quando você vende 1000, você vai entregar os 1000 livros, Pedro, 100 voltam. Porque não encontrou a pessoa, tem endereço estava errado, tinha alguma coisa. Esses 100 que voltam, você tem que pagar para enviar de novo. E você perdeu todo o lucro do livro. Aí eu pensava assim, curso online? Não tem nada disso. A pessoa compra, ela entrega, eu entrego para ela rápido, não tem devolução, é tudo simples. Só que era muito prematuro. Veja, o que a gente falou de infoproduto é tudo muito óbvio. Mas a gente está falando em 2014, não era óbvio. A gente nem... Tanto que a gente entrou em contato com a primeira plataforma e a gente olhou e falou, caraca, mas eles ficam com tudo isso, né? Vamos tentar fazer a nossa. E ele foi tentar fazer, foi estudar a programação para tentar fazer a nossa ainda. A primeira vez, o curso que a gente vendeu, eu que fiz a plataforma. Assistindo no YouTube. Front-end, todos esses negócios. Assim. Então, o desejo de fazer acontecer te leva a aprender coisas muito diferentes de coisas, assim, hoje é fácil a gente olhar, tem uma empresa, tem vários funcionários, clientes e tudo mais, tá tudo estruturado, mas se tudo acabar, nós dois conseguimos fazer um negócio funcionar do mesmo jeito, porque a gente sabe cada parte do nosso negócio. A gente fez todos os processos, toda a parte. Todos os processos. Assim, então a gente contrata um funcionário, a gente sabe exatamente o que ele vai fazer. Quanto tempo ele leva, qual a dificuldade da função, tipo, não tem esse negócio de dizer, mas é que não dá por causa disso. Amor, eu fazia isso aí até ontem. Assim, a gente sabe o que demanda em cada parte do nosso negócio. A gente gravava o vídeo, a gente editava o vídeo, a gente fazia o atendimento, a gente fazia etiqueta para imprimir, para colocar no pacote. No correio, levava. A gente ia no correio levar para fazer, sabe, depois, antes de ir para lá. Depois, com os produtos online, o desenvolvimento, o atendimento na plataforma, os problemas de bug e tudo mais, processos financeiros e tal. Então, a gente fez cada parte do nosso negócio, a gente trabalhou ativamente nela, porque a gente não tinha equipe antes, né? A gente demorou um bom tempo estruturando o negócio e isso fez com que a gente aprendesse ele e procurasse soluções, inclusive, para viabilizar. Poxa, não tá dando para enviar 1000 livros por semana. Como é que a gente melhora a etiqueta? Como é que a gente melhora? Não dá pra gente fazer um contrato com o correio e ele retira o livro? Não dá. A gente começou a procurar facilidades porque era justamente só a gente que fazia. No início a gente cortava com a tesoura, etiqueta, passava cola, colava. Né? Depois a gente foi pegar o papel que tem cola atrás e que imprime automaticamente quando é vendido lá, aperta um botão, imprime a etiqueta, imprime a nota fiscal. Agora a gente tem tudo isso, mas no início a gente fez tudo manual. Mas foi muito bom isso, porque a gente aprendeu todas as partes do negócio, na hora de contratar a gente sabe o que falar. Isso foi um desenvolvimento muito grande pra gente, entender todo o processo. E aí depois que a gente entendeu todo o processo, a gente começou a analisar para melhorar cada parte do processo. Tanto a parte braçal, quanto as estratégias de venda. Ó, isso aqui dá certo, isso aqui não, melhora isso. E aí demandou estudo. Aí a gente começou a ler, estudar formal, buscar conhecimento, que é o que a gente acredita hoje. Né? Ninguém nasce pronto, todo mundo nasce sem saber nada. Mas é possível estagnar também.
né? É possível você desenvolver e você para de estudar, você para de sair. Porque assim, eu não gosto muito da expressão zona de conforto, porque muitas vezes você está num lugar de acomodação, mas não é confortável. Então, a gente fala muito, zona de conforto, como se fosse um sofá fofinho, com pelúcia ali, tá gostoso aqui. Não, muitas vezes você tá numa zona de acomodação, que não tá confortável, mas você não tem as iniciativas ou as motivações ou o que você precisa para você quebrar, para você sair dela. Então, o mundo hoje, ele não permite que você não aprenda todos os dias. É impossível você sair do lugar, avançar, ganhar dinheiro, se desenvolver, se você não estuda todos os dias. Seja você estudar com um sistema de mentoria, seja você estudar livro, seja você fazer curso, você precisa, porque tudo é muito rápido. A gente tem ali esses parâmetros de informação por hora, né? Na década de 50, quanta informação por hora uma pessoa era capaz de receber, e hoje, tipo, o volume foi para mais de 1000 vezes a mesma quantidade de informação. Então, se você não tem essa disponibilidade mental de aprender, de O tal do long life reaprender. learning, né? O long life learning. Um engenheiro na década de 70, ele terminava a faculdade, ele ia ser engenheiro dos bons sem nunca mais estudar. Porque era assim, ele estudou, a engenharia não mudava. O jornalista, ele estudava e ele se formava e ia embora. Hoje, se você não continuar estudando, melhorando, tem novas tecnologias surgindo todo dia, tem novas formas de se comunicar surgindo todo dia. Antes, talvez há 40 anos atrás, o jornalista fazia rádio, TV e impresso. Hoje Eu fiz isso há 15 anos, 20 anos. Hoje dá para ser jornalista no TikTok, no Instagram, no Stories, no Reels. Você conta as Olimpíadas no Instagram. É diferente. Se você não aprender a trabalhar com o Instagram, você vai ficar só escrevendo no impresso? É possível, obviamente. Mas hoje, se você não estudar, não se desenvolver... E, por outro lado, as pessoas não estão tendo tanta vontade e garra para estudar que quem faz se destaca até mais rápido. Que se você diz assim, eu vou estudar, você em 6 meses, você está à frente da maioria das pessoas, porque as pessoas não estão se dedicando quanto deveriam se dedicar, sabe? Então, se você tiver interesse em estudar e se aprofundar, 6 meses você é uma outra pessoa e está na frente de muita gente. O processo de ler, por exemplo, ele não é um processo natural para o ser humano, né? Diferente de caminhar, que a gente já nasce com instinto para caminhar, diferente de falar, a gente aprende a falar olhando, ali fazendo. Ler é um processo que demanda uma mecânica, um desempenho mental, um jogo de disciplinas que exige muito mais, não é natural pra gente. Então, poxa, se você é alfabetizado, você sabe ler, você tem a capacidade de ler cognitiva, você precisa colocar na tua cabeça que aquela estrutura de conhecimento que você tem, ou seja, decifrar aquele código, ele vai te levar à frente, porque a gente fica muito ali procurando coisas que deem prazer, que sejam confortáveis, a gente fica procurando aquilo que me dá um prazer imediato, fácil. Então, é uma comida muito fácil, muito palatável, é uma atividade, sexo, pornografia, é tudo que me dá prazer muito fácil, muito volúvel. Se você se disciplina a ponto de rejeitar algumas coisas que são prazeres fáceis por um tempo, para focar naquilo que não é fácil, Sair da acomodação, além da distinção mental que você ganha com isso, profissionalmente, você está na frente de muita gente. Pessoalmente, você já está na frente de muita gente, né? Quantos problemas que a gente vê de relacionamento, de problemas na empresa, das pessoas se relacionarem, de chefe, funcionário, de colegas de trabalho, na família e tudo mais, porque as pessoas não gastam o menor tempo, não fazem o menor esforço se desenvolvendo minimamente. Então, a gente acredita muito nisso. Isso só vai aumentar agora com a inteligência artificial. Porque tá tão fácil você escrever alguma coisa, você só joga lá, ele faz para você. Não precisa nem mais pensar, né? É só jogar algumas coisas lá. E isso, quem estudar e quem ser humano de verdade com conhecimento, só vai se destacar daqui para frente. Porque a gente está delegando para as máquinas fazerem. Não que a gente não deve usar a inteligência artificial, a gente deve usar e tem que entrar nesse contexto. Mas o humano, conhecendo e sabendo, vai ser cada vez mais raro. E esse profissional vai ser cada vez mais valorizado e, obviamente, cada vez mais bem pago. E isso tem tudo a ver aí com desenvolvimento pessoal, né? Entendi. A Fabiana falou em acomodação, eu fico curioso porque, assim, vocês saíram pro exterior, vocês firmaram parcerias ao redor do mundo, né? Pelo que entendi, vocês mudaram de país para país ao longo dos anos. Mas, então, vocês voltaram para cá, né? E aí, eu queria saber por que vocês tomaram essa decisão, como foi o processo de volta, se isso afetou a empresa, como foi tudo isso?
A gente foi pra lá por um motivo familiar. Nós queríamos fazer o tratamento para engravidar, porque a gente não estava conseguindo engravidar. A gente já estava com vários anos de casamento, né? A gente tá fazendo 20 anos de casamento esse ano. E a gente voltou pelo mesmo problema familiar. A gente teve nossos filhos, a gente fez os tratamentos na Inglaterra. A gente morou em Londres, depois a gente foi morar Na na Itália, Itália, trabalhando trabalhando na Suíça, e por último a gente morou em Madrid, na Espanha. Então a gente teve o meu menino, meu primogênito na Itália e as gêmeas em Madrid. Quando nós estávamos com 3 crianças em casa, a gente pensou muito na família, assim. A gente acha que é o maior ativo que existe. Então a gente pensou, caramba, nossos pais já estão velhos, talvez vão viver o quê? Muito, vão viver 20 anos. Se nossos filhos continuarem aqui, eles não vão ter esse afeto pelos avós. A gente lutou tanto para ter nossos filhos. Os avós não vão ter tanto carinho pelos netos, netos não vão ter tanto pelo avô. O vínculo, ele nasce da convivência, da lembrança do bolo de fubá, da lembrança da minha avó fazendo alguma coisa. Então a gente queria muito que as crianças tivessem isso. A gente acha que é um valor muito inegociável, assim, esse olhar para a família, essa unidade familiar. E daí, por causa disso, era pandemia. A gente falou, foi em 2020. Foi 2020. A gente voltou em setembro de 20, a pandemia começou em março de 20 lá na Espanha. Fechou tudo em março de 20, e as meninas tinham nascido em janeiro de 20. Então elas tinham 2 meses, começou toda aquela pandemia. E o brasileiro, ele tem uma coisa muito forte, a gente é muito relacionamento, né? A gente se encontra, não se conhecia, depois tá almoçando junto, tá convidando para fazer algumas coisas juntos. Tá contando segredos da vida, né? A gente tem essa abertura, né? A gente tem isso. Eu gosto. E lá na Europa, esse vínculo afetivo, ele é muito mais demorado para acontecer. E sem contar que a gente estava longe de irmãos, de pais, de mãe, dos avós das crianças. E a gente falou, não, eles precisam conviver com os tios. Eles precisam conviver com os avós. Vão voltar para o Brasil? É pandemia, bora para lá? E a gente decidiu voltar para casa. A gente decidiu voltar e a gente teve que reestruturar, de fato, algumas coisas do negócio, porque agora a gente já tá aqui, né? Quando a gente foi migrando para o digital, a gente foi deixando os livros físicos em menor... destaque, né? Menor destaque, porque a gente foi migrando para o digital, era mais fácil para a gente em termos de logística. Então, a gente fez a mudança no meio de um curso. O curso de Escreva Seu Livro em 30 Dias, que é um curso que eu ofereço para pessoas que querem aprender a escrever e querem escrever um livro em 30 dias. Então, eu desenvolvi um método que faz com que elas escrevam em 30 dias e tinha uma mentoria. E foi no meio desse processo. Eu dei uma mentoria num domingo na Espanha e no outro domingo já em São Paulo. Caramba. Amamentando gêmeas, assim, no meio do processo, continuando o negócio digital. Ela porque fechava tem isso, a câmera, dava mamar para as meninas enquanto falava. Aí eu pegava as meninas e tirava, ela abria a câmera e continuava. E foi assim, no meio do negócio. Mas essa também é a vantagem do digital, né? Quer dizer, eu tava numa semana dando mentoria de Madrid, na outra semana de São Paulo, e se eu tivesse que mudar de novo, eu só precisava de uma conexão com a internet, porque eu já tinha audiência, já tinha os alunos, eu precisava de uma conexão com a internet. Então isso também mudou um pouco do nosso jogo no Brasil, porque aqui é um mercado muito frutífero, você estar aqui é diferente. Mas você pode fazer isso de qualquer lugar? Pode. Dá pra fazer em qualquer lugar do mundo? Dá. Mas quando você tá sentindo o mercado, sentir o mercado é você andar na rua, é você ver o tipo de problema que a sua audiência tem, é você ir no mercado e sentir quando eles falam que o preço do feijão tá caro. Quando a gente chegou, o feijão tava 16 o quilo, não sei se você vai lembrar disso. E a gente lá na Espanha, com os preços tabelados, você não ficava pensando nisso, não. Pera, eu sei do que ele tá falando. Poxa, 16 o quilo do feijão não dá. Então, você sente o que a sua audiência sente. Sem contar as conexões que a gente faz com as pessoas, com o treinamento. O mercado brasileiro do marketing digital, do consumo no mundo digital é muito grande. É um dos maiores do mundo. Nós somos um dos países mais conectados no mundo. Nós estamos ali no mundo digital. É muito mais fácil te encontrar no WhatsApp, é muito mais fácil te encontrar no Instagram do que se eu bater lá na porta da tua casa, né? Então, como o Brasil é muito conectado, vindo para cá, o negócio tomou uma proporção muito maior, porque a gente conseguiu fazer novas parcerias, encontrar outras pessoas para trabalhar. Até então, a gente desenvolvia os produtos para Fabiana, né? A gente fazia com ela e a gente vivia, a gente tinha o nosso dinheiro para curtir a vida e tudo bem. Mas quando a gente chegou aqui, a gente fez parcerias com universidades, com pessoas, e isso alavancou o negócio. Porque a gente estava estudando o assunto desde 2014. Em 2019, o mercado digital começou a mudar. Em 2020, com a pandemia, ele teve uma revolução. Todos nós sabemos o que foi aquilo. Só que nós já estávamos prontos.
Quando as pessoas disseram, nossa, a gente precisa fazer isso, as empresas começaram a dizer, a gente precisa estudar, a gente precisa entrar nesse mundo, porque agora tá tudo fechado. A gente já estava pronto, a gente já estava fazendo isso há 6 anos. Então a gente já estava lá na frente, já estava com o carro 80 por hora e os outros ainda aprendendo a ligar o carro, sabe? Então a gente teve essa vantagem. A gente chegou e dizendo assim, dá certo, bora lá, vamos fazer. E as pessoas, tá bom, me ensina, eu preciso. E a gente já saiu na frente. Alguns parceiros não acreditavam, tinham receio, mas como é que faz isso e tal. E a gente tinha já os nossos números para mostrar, né? A gente já tá fazendo isso aqui, olha, funciona desse jeito. Então eles viam uma coisa que era real, porque eles só viam a Fabiana da rede social, mas eles não sabiam da estrutura que existia por trás. Então olhava ali, poxa, a menina que fala no YouTube, que fala no Instagram, tá, mas existe um negócio que gira em torno dela. E aí a gente tinha número para apresentar, a gente tinha como mostrar isso. Isso também dava bagagem, dava credibilidade, né? Porque é diferente de você querer começar, você estuda, mas você não tem nada ainda para mostrar, você não tem experiência nenhuma, você não tem ali portfólio. A gente já tinha esse portfólio. Isso fez com que o nosso diferencial fosse mais atrativo. Então dá pra dizer que o negócio de vocês alavancou na pandemia. Vocês têm números práticos que mostram, tipo, nossa, como cresceu? Porque claramente cresceu o negócio de vocês, assim, dinamitou, vocês estavam muito à frente, mas assim, no negócio da coisa, como é que ele desmembrou isso, né? A gente tinha, Pedro, antes da pandemia ali, 1 funcionário, 2 funcionários, né? Em algum momento a gente ficava até 100, mas girava em torno de 1, 2 funcionários. E a gente faturava 500, 800, R$1.000 por ano, que era o suficiente para a gente viver de forma muito confortável, obviamente. Mas depois da pandemia, a gente começou a contratar 4, contratar 6, a gente contratava 2, 3 por semana, né? Até a gente hoje ter 22 funcionários, pular faturamento de 10, 20, 30 milhões, né? Até chegarmos a um marco que a gente perseguiu de 50 milhões. Então, isso foi a pandemia virou a cabeça das pessoas para o mundo digital de uma forma tão grande que elas começaram a consumir. E não só as pessoas, as empresas. E as empresas disseram assim, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês nos ensinam. Foi onde a gente estava pronto e dissemos, estamos aqui para ensinar vocês. O conhecimento, ele custa caro, né? Porque se você for parar para pensar, um serviço, por si só, ele pode ser barato. Agora, o conhecimento que faz com que esse serviço gere lucro, gere resultado, esse conhecimento é que é caro. Então, o que fez a diferença para quem começou a trabalhar com a gente, para as instituições ou para os experts, não era só que você vai cuidar do marketing, então você vai gerenciar. Não era isso que eles estavam pagando. Eles estavam pagando pelo tanto que a gente vinha aprendendo antes disso estourar. Então a gente estava há 6 anos estudando o mercado, testando, fazendo teste, a gente contratava, a gente às vezes ia com uma agência para entender o funcionamento, voltava, a gente estava cursos e cursos que a gente fez. A gente sempre investiu muito em treinamento, em curso e tal. Então quando apareceu a necessidade, você já não cobra mais pelo serviço, você cobra pelo seu expertise. Então assim, eu sei fazer isso aí, dá 1 milhão. Eu quero tanto por cento dessa fatia. Mas é só gerenciar? Não. Gerenciar, você contrata qualquer gerente, mas esse gerente já tem essa bagagem, já sabe fazer isso? Então, uma das coisas que a gente fala muito nessa questão de agregar valor para que o dinheiro ele seja um montante que faça sentido também pelo esforço, é que você acumule conhecimento a ponto de você se tornar único no seu segmento, de você se destacar dos outros. Porque o serviço pelo serviço, toma aqui, preciso que gerencie uma equipe. Você precisa ter conhecimento de gestão e tudo mais. Agora, por que um Jack Welch custa mais que o fulano? Não, porque ele não sabe só gestão. Ele sabe o funcionamento da gestão, o comportamento social das pessoas. Ele entende psicologia social, psicologia do ambiente de trabalho. E ele tem experiência. E ele tem experiência. Quantas vezes nós dois fizemos lançamentos e não foi bom? A gente lançou e vendeu pouco. Mas era nós dois, nós estávamos errando. E o errar faz parte do aprendizado, faz parte da experiência. E é bom Isso errar quando conta. você tem uma audiência pequena ainda, Sem né? dúvida. Menos gente pra ver. Você vai errar com muita gente, é mais gente vendo. Então você tem assim o benefício de estar aprendendo com uma audiência menor, né? E a gente vai se tornando mais raro no mercado. Quanto mais raro a gente é, mais valor a gente acaba tendo. Mais a gente pode cobrar pelo serviço. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando em ganhar dinheiro. A pergunta clássica do marketing digital, né? Então é mais cada caso é um caso do que existe uma operação que possível, uma fórmula mágica resolve todos os problemas. Não tem fórmula mágica, né? Por exemplo, eu vou em médicos que são muito diferenciados.
Eu raramente vou em médico de um plano de saúde. Por quê? Porque se o cara está precisando do plano de saúde para fornecer paciente, é muito provável que ele não tenha um tanto de conhecimento e de atração que faça com que clientes paguem mais. É minha percepção do mercado médico, tá? Eu vou dar essa analogia que é mais fácil de entender. A minha médica, ela já tratou vários casos. Ela tem lá 10 anos, 15 anos de experiência, já fez vários cursos, já participou de vários congressos, já fez pesquisa. Ela, inclusive, apresenta estudos em congressos e tudo mais. Então, ela viu, vamos supor, 50 casos diferentes. Quando eu chego para ela olha o meu caso, ela lê ali, ela faz aquela anamnese inicial, ela já sabe o que funciona e o que não funciona para mim. Então, por que eu vou pagar para ela 3 vezes mais do que eu pagaria num médico comum? Porque ela tem tanto conhecimento acumulado que ela não vai ficar testando em mim nada. Ela vai ao ponto. Ela sabe onde é que está meu problema. Ela sabe que exame ela vai pedir para ela ver onde é que eu me diferencio da bagagem de conhecimento dela. Em marketing digital, eu acho que às vezes fica meio pejorativo o digital, assim, porque é muito farsante. É muito virtual, né? É porque parece fake, né? É que tem muita gente picareta em todas as áreas. Óbvio que o marketing não ia escapar. Mas o marketing, ele é a ciência do comportamento humano. Se você perguntar da bagagem do que a gente estuda, a gente lê muito. A minha arquiteta ontem estava comentando comigo que o marido dela, quando estava gerenciando a nossa obra, comentou para ela: meu Deus, chega livro todo dia na casa desses dois. E ela falando: mas que bom, né, Gilson, que eles estudam. Eu falei: meu Deus, todo dia chega livro naquela casa. E, de fato, a gente lê bastante. A gente lê muito. Mas se você for olhar, assim, por porcentagem, o quanto de marketing a gente estuda, não sei se dá 10%. Agora, se perguntar o quanto que de comportamento humano a gente estuda, chega perto dos 70%, 80%. Porque marketing, tira o digital. Marketing é a ciência de entender o comportamento humano, suas necessidades e como você vai suprir aquelas necessidades. Na verdade, entrando nessa questão de marketing digital, o marketing ele vai para onde as pessoas vão, não aonde a tecnologia vai. Então, se eu fizer alguma coisa lá num bairro que tem pouca tecnologia, não adianta eu fazer no mundo digital. O marketing vai para onde as pessoas vão. Como as pessoas estão no digital, o marketing foi para o digital. Mas se hoje acabar o digital, o marketing vai para outro canto, porque o marketing ele segue pessoas e ele entende de comportamento de pessoas. Então, por isso que se fala em marketing digital. Por quê? Porque as pessoas estão no digital, mas é marketing. Exatamente. É marketing em qualquer lugar, na rua ou no mundo digital. Mas só estamos no digital porque as pessoas estão lá. Tem gente que fala que o digital ou as redes sociais são uma grande avenida, né? Onde a maioria das pessoas estão. Se a maioria das pessoas está naquele espaço, você precisa estar naquele espaço. Então, o digital é só por conta disso. Você usa as ferramentas do digital para fazer marketing. Mas o que você trabalha é com marketing. E o marketing nada mais é do que entender de gente. Entender de gente, comportamento. É comportamento. E a gente tem estudado pouco isso, o mundo, eu digo, as pessoas, né? Desde criança nós não somos incentivados a estudar algumas coisas. Mas quando a gente entende de comportamento de pessoas, a gente tem o poder de convencer as pessoas, pro bem e pro mal. Né? Pro bem e pro mal. Por isso, estudar pessoas, estudar comportamento de pessoas... E você entende as razões dela, né? Veja, nós estamos o tempo todo, como ser humano, fugindo da dor e buscando prazer. É a nossa essência. A gente está fugindo do que dói, do que machuca, e a gente está buscando prazer, satisfação. Quando você entende a natureza humana, você entende, inclusive, as rejeições, as negativas, as adesões. Por que aderiu a esse produto desse jeito? Por que rejeitou esse produto desse jeito? Você começa a ler a causa e não só o efeito superficial, não o comportamento superficial. E eu acho que falta para muitas pessoas do mercado de criação de conteúdo, mas esse conhecimento do humano, porque o marketing ele só faz sentido se você vai servir ao teu cliente. Não faz sentido eu escrever alguma coisa que é simplesmente para afagar meu ego. É gostoso, quem que não gosta de afagar o ego, né? Eu escrevi mais de 10 livros. A vida toda eu fico falando que eu vou fazer um livro que é só para afagar meu ego, para mostrar o quanto eu conheço do léxico, o quanto eu consigo compor frases incríveis. Mas não vai servir de nada, vai servir só para o meu ego.
Se eu quero ajudar... Quero transformar a pessoa. Eu preciso falar como ela fala, entender do que ela precisa, responder às suas inquietações e gerar uma transformação positiva. Quando eu gero essa transformação positiva, eu agrego valor à vida dela. E daí ela vai querer comprar de mim, porque eu tô servindo ela. Se eu quiser só falar lá no palco e ir embora e sumir, é uma coisa. Agora, se eu quiser transformar as pessoas, eu vou lá no meio delas. Eu vou lá, eu abraço elas, porque eu quero uma transformação da vida delas. É mais do que simplesmente jogar um conhecimento. Porque eu entendo de pessoas e para transformar pessoas eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Mas o digital deu pra gente esse lugar de brilho, né? Muito fácil você se tornar uma celebridade, mesmo porque como a maioria das pessoas não estuda, qualquer coisa a mais que você fala bonito, você fala com propriedade, você tem uma boa oratória, é instantâneo a celebridade. Então, a internet, ela te ajuda a uma projeção fácil. Você tem uma série de pessoas que só estão ali pelo brilho. E tá tudo certo, tem gente que só quer o brilho pelo brilho, eu quero ser ovacionado, ok. Mas se você quer um negócio de longo termo, de tempo, de reconhecimento... E que tenha sentido de transformar a pessoa, né? Não simplesmente ganhar dinheiro ou receber aplauso. Não, eu quero que a pessoa seja transformada. É muito mais profundo, muito mais bonito. Vocês deram vários conselhos, mas eu fico pensando na pessoa hipotética que tá ouvindo a gente aqui no programa hoje, né? Que tá querendo construir uma carreira em cima daquilo que se considera um especialista ou que sabe que é muito bom naquela área. Que conselhos vocês dariam para quem pensa em começar a construir essa carreira? Nem é tipo todos os passos, mas assim, o primeiro passo a ser dado nessa jornada. Não querendo interferir no negócio de vocês, claro, né? Sempre. É estudar, Pedro, estudar. A pessoa tem que... O primeiro passo é estudar profundamente as áreas que ela precisa gerenciar, que ela precisa dominar, né? Ela precisa entender do negócio dela, ela precisa entender da expertise dela. Ela não pode ficar naquela questão rasa, que todo mundo já sabe. Ela tem que estudar para valer, profundo. A Fábio deu exemplo de médicos. A gente tem milhões de médicos por aí, mas todos eles, quando a gente vai ser consultados por eles, toma esse, que se eu tivesse ido no Google ou no ChatGPT, ele já tinha me dito, sabe? Então a gente tem que sair dessa mediocridade, sair daquele negócio do raso, estudar para valer, entender, porque quem estuda tá na frente de todo mundo, faz a diferença, sabe? Então, meu primeiro passo é estudar. Eu acrescentaria a isso, que eu concordo 100%, é descobrir no que você é bom. A gente tem uma régua de mediocridade da sociedade formada pelas escolas, pela mentalidade de exército e tudo mais, de estarmos todos no mesmo nível, com todos os talentos no mesmo nível. E a gente que é pai, a gente tem 3 crianças. A gente sabe que cada um tem um diferencial. Muitos diferentes no nosso caso. Eles são, assim, super diferentes. E não adianta eu tentar forçar a tímida a ir pro palco. Não, porque a gente precisa desenvolver a timidez dela. Tá, mas ela é boa em outra coisa, ela é boa com habilidades físicas. Ela já é 7 aqui na habilidade física, já é 6 na habilidade física. Não, mas ela é 1 no palco, na extroversão. Aí a gente gasta um tempo, um esforço, uma série de dor, porque ela também precisa ficar 6, 7 nessa habilidade. Mas e se eu parar de forçá-la naquilo que ela não é boa, e fazer com que ela se destaque, se aperfeiçoe naquilo que ela já é boa? Então, eu tenho uma das meninas, ela é super extrovertida, ela é autêntica, ela é muito artista. Ela faz show todo dia pra gente. Ela faz show todos os dias. Canta e dança. E ela dá dica pra irmã, que é tímida. A irmã dá suporte e tal, mas a outra faz assim agora, ó. Faz assim com a mão. E a gente olha para aquilo, a gente precisa desenvolver aquilo no que ela já é boa. Porque a gente gasta um tempo enorme, Pedro, tentando ficar na média com todas as atividades, com todos os talentos, com todas as características. 5 em tudo. Mas por que ser 5 em tudo se eu posso ser 10 em alguma coisa? Eu gosto de um livro chama Essencialismo. Eu leio todos os anos. É meu livro de cabeceira quando eu estou perdendo o foco das coisas. Que é o seguinte: quando você dedica maior força, maior pressão para aquilo que de fato é essencial para você, você vai muito mais longe do que se você dividisse essa mesma força, que é limitada, por várias coisas que são interessantes. Então, não é que você vai deixar coisa ruim para fazer uma coisa boa. Não, muitas vezes você vai ter que deixar de fazer coisas boas por outra que é melhor. Então, se eu for fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma força limite, tá? Que é o meu tempo, que é a minha energia, minha saúde. Então, eu tenho essa força, que é 100. Se eu botar 20 para 5 vertentes diferentes, eu só vou até 20. Agora, se eu pego essa 100 e boto numa única direção, eu vou a 100.
Então a gente precisa parar de ficar tentando ser todas as coisas médio e focar no nosso ponto alto para que a gente possa ser excelente naquilo que eu já tenho habilidades naturais. Eu gosto muito daquele livro Outliers, que ele fala muito das habilidades, do treino de habilidades, das 10.000 horas de habilidade. Porque muitas vezes a gente pensa que só porque uma pessoa tem um talento natural, ela vai se destacar. Não, porque às vezes ela não se lapida justamente para ter aquele talento. E a gente acha que por não ter o talento eu tenho que me esforçar muito para ter todos os talentos. E o Matt Goldman, ele fala uma coisa muito interessante. A pessoa que tem talento, óbvio que é mais fácil para ela. Óbvio que para mim é muito mais fácil escrever do que é para os meus alunos que não têm habilidade. Eu vou fazer isso com muito mais facilidade. Agora, se eu já tenho esse talento e eu me esforço nele, eu me aperfeiçoo, eu estudo, eu pratico, eu faço curso, eu faço mentorias, eu vou direcionado naquilo, eu alcanço uma velocidade, uma distância que o outro que tá ali tentando bater metinha em tudo não vai. Então, eu, Fabiana, não tenho habilidade de gestão. O Bertotti tem. Eu vou ficar gastando tempo lendo sobre gestão se ele pode fazer isso 1000 vezes melhor Inclusive, do que eu? isso aconteceu na nossa vida. Logo que a gente casou, a gente competia. Ela apresentava o jornal no SBT. Aí eu pensava, não posso ficar atrás dela. Eu tenho que ser muito bom na câmera também. Mas eu sempre perco dela. Eu sempre perco, porque ela é natural. É eu querer jogar com, sei lá, com o Messi. Eu vou perder sempre. Não adianta o esforço que eu fizer, eu sempre vou perder dela, porque é natural isso dela. Então, quando eu vou falar na frente da televisão, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar e tudo mais, porque é um esforço a mais. Ela falta 2 minutos para entrar no ar, eu falo, tá, e daí? Não, a gente vai aqui. Tá. Eu falei, como vai? Falta 2 minutos. E a gente já fez coisas de TV juntos, assim, ele ali se prepara, eu tô ali batendo papo com a galera e tal. Mas porque pra mim é natural isso, pra ele não. Então, por que não focar? E aí depois que a gente amadurece um pouquinho, a gente entendeu, não, eu vou focar nisso. E você foca naquilo. E quando a gente fez isso, foi tão bom pra nós como casal Pra nós, e pro pro negócio. O Bertotti, ele fica vendo ele fica atualizando, assim, eu chego no escritório, ele tá atualizando as planilhas. Gráfico, entrada de dinheiro, saída, qual produto rende. Cara, eu não consigo passar 5 minutos olhando aquilo. Não dá, me dá até ânsia de vômito, eu não consigo. Aquele número, eu não entendo os gráficos. É você ficar forçando um orangotango, sabe? A dançar um balé, se você pode botar ele na selva e é isso que eu acho que falta muito da perspicácia que as pessoas têm do aprendizado, que é justamente em fortalecer o seu ponto alto. É você fazer e melhorar aquilo em que você já é muito bom. E tentar, na medida do possível, na nossa trajetória, por muito tempo a gente teve que fazer aquilo que, inclusive, que a gente não era bom, porque a gente não tinha possibilidade de contratar no início, pessoas. a gente tem que fazer tudo, né? Mas até que a gente pôde ter um patamar onde a gente podia delegar, a gente delega o quê? Aquilo em que eu não sou bom. Eu vou focar naquilo que eu sou boa. E daí as outras pessoas vão fazendo aquilo para qual elas também são boas. Então, se eu pudesse acrescentar ao conselho de estude sempre descubra os seus pontos fortes e foque nele. Foque nele. Massa. Rodrigo, Fabiana, muito obrigado pelo tempo hoje, obrigado pela conversa. Antes de a gente terminar, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais? Onde é que a gente pode encontrar Bertotti Conteúdos nas redes sociais? Por favor, aproveitem o momento. A gente tem os nossos canais, né, que é @Rodrigo Bertotti, no Instagram. E a Fábio? Fabi Bertotti, só isso também. @Fabi Bertotti no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos os canais, Fabi Bertotti. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que nos seguiu até aqui. Até a próxima. Tchau.